nessa edição do Jornal do Univates. Prefeitura de Lajeado encaminha contribuintes inadimplentes a protesto. Domingo teve a primeira prova do Enem 2017 e ainda deficiente e esporte é tema de palestra com o técnico da Seleção Brasileira de Basquete sobre rodas. Essas e outras notícias a partir de agora. A segunda edição do Jornal do Univates está no ar. Boa noite. Pelo segundo mês consecutivo, a Polícia Civil entra em estado de greve no estado. A paralisação afeta uma série de serviços. Somente vão ser registrados os casos mais graves, além de flagrantes. A medida foi aprovada em Assembleia Geral. Segundo a escrivã e integrante do Sindicato dos Escrivães, inspetores e investigadores de polícia do estado, a manifestação ocorre em função do não pagamento dos salários dos agentes. Uma nova operação, Todos Juntos, que reúne policiais de órgãos federais, estaduais e municipais em uma mesma ação de segurança, foi feita ontem à tarde em Lajeado. O foco da atividade foi atuar diante de denúncias de abusos junto à rótula da Avenida Alberto Miller, próximo a Univates, e a Avenida Avelino Tallini. A comunidade do entorno vinha apresentando queixas aos órgãos de segurança quanto a questões de excesso de velocidade de motoristas e motocicletas, com som alto, desordem e consumo de álcool seguido de condução ao volante. A ação durou cerca de 2 horas. Foram abordados no total 208 veículos, 54 autos de infração. A maior parte deles por estacionamento em local proibido nos espaços de parada de ônibus, e foram recolhidos 5 veículos. A Prefeitura de Lajeado começou a encaminhar a protestos contribuintes e empresas inscritos na dívida ativa municipal. A medida cumpre orientação do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e segue o trabalho de recuperação de crédito. O programa de renegociação da dívida ativa municipal, Dívida Zero, durou cerca de 90 dias. A oportunidade dos inadimplentes com o município de regularizar contas com condições especiais terminou no dia 27 de outubro. Nesse período, foram arrecadados cerca de 2 milhões de reais. Outros 7 milhões renegociados em até 60 vezes. Quem não aproveitou a oportunidade vai ter o nome encaminhado a protesto. Atendendo uma determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, estamos encaminhando os devedores a protesto, né? Então, essa é um mecanismo a mais que o município tem para fazer a cobrança dos inadimplentes, e a partir agora do mês de novembro nós começamos a encaminhar alguns inadimplentes. Nesse primeiro momento serão cerca de 600 em novembro e dezembro de 2017. 600 contribuintes serão notificados pelo tabelionato de protestos para quitarem seus débitos. O contribuinte que for notificado deve quitar o pagamento no tabelionato. Os que ainda não foram notificados podem procurar a Secretaria da Fazenda e quitar a dívida. Essa notificação acontece de 2 formas. Normalmente a notificação é presencial, então ele recebe uma intimação do tabelionato de protestos com uma guia já possibilitando o pagamento em até 3 dias úteis. Então, se ele fizer o pagamento nesses 3 dias úteis, ele quita o débito junto com o município e não é protestado. Uma outra forma dele ser intimado é via edital em jornal local da cidade, né? Jornal diário. Daí ele tem que procurar nessa situação, ele não recebe a guia, ele tem que procurar o tabelionato de protesto para daí sim gerar a guia e efetuar o pagamento. Sempre nesses casos vai ter 3 dias úteis para se regularizar. Não se regularizando nesses 3 dias úteis, daí sim o nome é protestado e é encaminhado aos serviços de proteção ao crédito como SPC e Serasa. O município tem ainda cerca de 30 milhões em débito. Contribuintes ainda podem parcelar a dívida. Segundo o secretário, o envio a protesto ainda está em fase de teste. A partir de 2018, todos os contribuintes inadimplentes em dívida ativa de até 1 ano com o município devem ser intimados. Mesmo com o término do programa do Dívida Zero, né, que concedia alguns benefícios, o nosso Código Tributário ele prevê a possibilidade de parcelamento em até 36 vezes, claro que sem os descontos que esse programa específico dava, né? Mas é importante até que o contribuinte que daqui a pouco não conseguiu procurar a prefeitura nesses 3 meses do Dívida Zero ou que ainda tem alguns débitos, que procure o município quanto antes para fazer a regularização e evitar que nos próximos meses venha a ser intimado e venha a ser protestado, né? Amanhã, a farmácia Escola em Lajeado funciona em horário reduzido. O atendimento vai ser das 8 da manhã ao meio-dia. À tarde, a equipe vai estar em treinamento.
E a seguir, fim de semana teve Enem. Já voltamos. Voltamos com o segundo bloco do JU. Obrigado por continuar com a gente. Novas regras para o FIES podem ser implantadas no ano que vem. Por 255 votos a 105, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que institui as mudanças. Agora é o Senado que analisa a proposta. Entre as principais mudanças estão as formas de pagamento da dívida e das taxas de juros do financiamento. O argumento da União e do Ministério da Educação, MEC, é que endurecer as regras é necessário para garantir a continuidade do FIES. Quase metade dos ex-alunos não pagaram financiamento, o que criou um rombo de 32 bilhões de reais no sistema. O Exame Nacional de Ensino Médio tem cerca de 7 milhões de inscritos em 106 municípios. Em Lajeado, a primeira etapa da prova foi aplicada na Univates, Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, Escola Estadual Érico Veríssimo e o Colégio Cenecista João Batista de Mello. Desafios para a formação educacional de surdos foi o tema da temida redação do Enem. Questões como linguagens e ciências humanas também fizeram parte da primeira etapa da prova aplicada no domingo. No Vale do Taquari, foram 4.940 inscritos. Em Lajeado, 1.717. Entre eles, Jennifer, que já participou 8 vezes do Enem. Fazer o Enem é uma prova muito longa, é meio que um ritual, né? Exige mais concentração, então é bom chegar cedo, já ir acalmando um pouco, descansar do caminho. Depois chega e escolhe um lugar bacana para garantir que tudo vai dar certo, né? Que tu não vai se perder alguma coisa na prova por conta de algum aspecto físico nem nada. Nessa semana eu intensifiquei um pouco mais os estudos, principalmente em redação, treinei um pouquinho mais, fiz o que deu para fazer e aguardar, porque a prova é um pouco imprevisível até na correção, principalmente na redação, então é acalmar e esperar. Uma expectativa bem grande, né? Não sei, ano passado eu fiz mais para treinar, esse ano o nervosismo já é um pouco menos, mas também, né, agora é terceiro ano, expectativa de passar em alguma federal. Esse ano ainda não sei direito o que eu quero fazer, mas eu espero que ano que vem, quando eu ter mais certeza, talvez comece um cursinho para intensificar mais estudos e passar. Ellen está no segundo ano do ensino médio, fez o exame para treinar. A ideia é garantir um lugar no ensino superior na área de empreendedorismo. Durante o ano inteiro eu estou fazendo cursinho pré-vestibular. Claro que eu acho que não tão focado quanto no terceiro ano, mas acho que tem ajudado bastante, pelo menos ter uma ideia do que eu preciso estudar, do que eu preciso revisar, o que eu tenho mais dificuldade. A minha ideia é seguir no empreendedorismo, criar minha própria empresa. Apesar de no Brasil não ter muitas faculdades que tenham essa área, eu acho que, sei lá, tem um mundo inteiro para fazer faculdade e, sei lá, em qualquer lugar eu gostaria de fazer. E se não der certo fora, tem universidades muito boas no Brasil. Concentração. No primeiro dia de prova foram 5 horas e meia para responder 80 questões, além da redação. Importante manter a calma. Nessas horas, o apoio da família pode fazer a diferença. Eric veio acompanhar e dar apoio para Ellen. A família é talvez muitas vezes é o diferencial, né, no sucesso porque são muitos novos para escolher o curso qual querem. Fazer uma prova que concentra o estudo de alguns anos, né, com uma concorrência bastante alta, né, em todo um concurso de âmbito nacional. Então a família tem que estar sempre muito próxima para dar o suporte, né? Porque a idade é uma idade são meninas, são adolescentes que têm uma idade ainda que não tem muitas certezas das decisões, né? Então quanto mais próxima a família estiver presente, dando esse apoio, eu acho que é o diferencial nesse momento de decisão, né? As portas fecharam 1h em ponto. Agora, os candidatos se preparam para a segunda etapa. No próximo domingo, a prova vai ser composta por questões de matemática e ciências da natureza, com 4 horas e meia de duração.
financeiro mantiveram estáveis as estimativas para o comportamento da inflação e também para o nível de atividade em 2017, segundo o relatório conhecido como Focus, fruto de pesquisa feita na semana passada com cerca de 100 instituições financeiras e divulgado hoje pelo Banco Central. A inflação desse ano deve ficar em 3,8%, a mesma previsão do relatório divulgado há poucos dias. Um levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, revela que outubro foi um mês significativo para a retomada do crescimento das vendas de veículos. Segundo o documento, que tem como base os emplacamentos registrados pelo Denatran, a comercialização cresceu 21% em comparação com o mesmo mês de 2016. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem previsão do tempo. Já voltamos. Voltamos com o terceiro bloco do JU. Hoje, os 980 alunos do ensino fundamental, médio e curso normal do Colégio Presidente Castelo Branco voltaram às suas atividades. Dos 58 professores, 38 voltaram. A greve total nessa escola durou exatamente 2 meses. Segundo a diretora do colégio, o maior índice de professores ausentes é da área das humanas: história, filosofia, sociologia e geografia. Ainda segundo ela, a previsão é que as aulas se estendam até o dia 10 de fevereiro. A recuperação começa nesse sábado. Começou hoje o feirão Limpa Nome da Serasa, que permite que os consumidores com dívidas em atraso possam rever as pendências. A renegociação pode ser feita pela internet até o final de novembro. Não há previsão de data para a versão presencial do feirão. Os consumidores podem renegociar as dívidas diretamente com as empresas credoras que estiverem participando. Para fazer isso, é preciso acessar o site do Serasa Consumidor e se cadastrar. Para quem não sabe se está com o nome sujo, também é possível fazer uma consulta de graça para verificar se há pendências no CPF. O Diretório Central de Estudantes, o DCE da Univates, começou o processo eleitoral para a escolha da nova diretoria. As inscrições para as chapas estão abertas. A inscrição deve ser feita na Secretaria do DCE, no prédio 9 da instituição, até esta sexta-feira. Segundo o Estatuto, a homologação das chapas acontece após 48 horas do fim do prazo de inscrições. E agora as novidades da Univates, direto da Assessoria de Comunicação. Olá, Ana. Olá. Mais um dia sem carro está marcado. Vai ser no dia 19 de novembro, a partir das 3 horas da tarde, em frente ao Centro Cultural. São atividades culturais, esportivas e de integração, gratuitas e abertas ao público. Além disso, tem a apresentação da banda General Rock. Estão abertas as matrículas para o Univates Idiomas. Entre as opções estão alemão, espanhol, inglês, italiano, francês e libras. Para alunos novos, é necessária a realização de uma prova de nivelamento, que acontece no dia 21 de novembro. As inscrições para essa prova devem ser feitas pelo e-mail idiomas@univates.br. Alunos da Univates ganham até 20% de desconto nas mensalidades. Mais informações você obtém pelo nosso telefone 3714-7011. Esta é a última semana para inscrições no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Univates. São oferecidas 12 vagas para doutorado e 30 para mestrado, sendo que as atividades iniciam em abril de 2018 e as aulas ocorrem em sextas e sábado. As informações e inscrições podem ser realizadas em univates.br/ppgbiotech. Cerca de 200 atletas de todo o estado vão participar do Campeonato Estadual de Atletismo pela categoria Sub-12. A competição acontece no sábado, aqui na pista do Estádio Olímpico da Univates. As atividades começam às 9 horas da manhã. Ao todo, serão 13 pódios em disputa. Ok, obrigado, Arthur. E agora a previsão do tempo. Amanhã o tempo segue firme e o sol permanece no Vale do Taquari. As temperaturas em Lajeado ficam entre 15 e 28 graus. Em Antagorda, a mínima deve ser de 13 e a máxima de 26. Já em Taquari, as marcas ficam entre 15 e 28 graus. E a seguir, técnico da Seleção Brasileira de Basquete sobre Rodas dá palestra aqui na Univates. Já voltamos. Voltamos com o Jornal da Univates.
Estrela lançou hoje a programação do Natal 2017. Tudo começa no dia 24 de novembro e segue até 27 de dezembro no Parque Princesa do Vale. Decoração temática, show de luzes e fogos, passeios e apresentações artísticas fazem parte da programação. O município espera receber cerca de 60 mil pessoas durante o período. R$1 milhão deve ser investido no projeto. A Associação dos Municípios de Turismo da região dos Vales, a Turvales, promoveu hoje a apresentação do diagnóstico do turismo regional e a assembleia da entidade. O estudo detalha os atrativos para visitas, alimentação, hospedagem e compras em cada um dos municípios do Vale, apontando potencialidades e pontos a melhorar. Hoje a Univates recebeu o técnico da Seleção Brasileira de Basquete em cadeira de rodas. O papo foi com os acadêmicos da casa. O assunto, esporte adaptado. Cada vez mais o esporte tem se adaptado para acolher todas as pessoas. Realidade encontrada na história do basquete em cadeira de rodas. Para o Thiago, esse foi o começo de uma trajetória que resultou na Seleção Brasileira. E é essa experiência que ele compartilhou com os estudantes da Univates. Nós temos a manifestação do esporte como uma das principais que deslocou justamente o olhar das incapacidades, da deficiência para as potencialidades dos indivíduos, né? E o esporte adaptado certamente contribui com a inclusão das pessoas com deficiência em diversos segmentos da sociedade. Segundo o coordenador do bacharelado em Educação Física da Univates, o papo foi motivado por 3 focos. Primeiro é aproximar o nosso estudante da competição a partir de uma conversa com alguém que esteja nesse meio, que é alguém que seja técnico esportivo do esporte adaptado. O segundo é que o nosso estudante vá ao encontro das entidades que trabalham com a deficiência na região e consiga lá promover algo que seja valioso para eles, né? Então, esse contato do estudante diretamente com o deficiente. E o terceiro é a criação, né? O poder crítico e o poder de criação. O técnico da Seleção Brasileira de Basquete em cadeira de rodas começou com palestra sobre carreira e desafios. Na segunda etapa, oficina a deficiência e o esporte adaptado. A ideia é trazer aqui alguns relatos de experiência, né? Algumas reflexões e provocações dessa relação da sociedade com a pessoa com deficiência, a importância do esporte adaptado, né, nessa inserção dela, e também alguns momentos de prática, né, de vivências, de experiências, algumas dinâmicas também nós realizaremos aqui, justamente para provocar essa galera e a pensar sobre o tema. Os projetos de inclusão no esporte têm ganho força a cada dia. Por isso que os acadêmicos precisam sair da universidade preparados para enfrentar os desafios que a profissão pode colocar. Primeiramente, a percepção de uma área de atuação, né? Então, as possibilidades dentro do esporte adaptado são múltiplas. Como você mesmo mencionou, existem projetos na cidade em que esse acadêmico pode se inserir, quem sabe se tornar um profissional. Nós vemos que é um movimento que não há como retroceder, né? Nós temos a experiência dos Jogos Paralímpicos do Rio. A cada ciclo paralímpico nós aumentamos o número de participantes do Brasil e os resultados são cada vez melhores, né? E esse é um campo da educação física. Quem irá trabalhar com esse treinamento, com esses deficientes, se não o profissional de educação física? A época natalina também vai ser para praticar alguma atividade física. Lajeado faz no dia 16 de dezembro a 28ª Rústica de Natal. O evento de corrida e caminhada integra as atividades do Natal no Coração, marca da programação natalina de 2017 na cidade. As inscrições estão abertas e vão até o dia 6 de dezembro. Nós vamos ficando por aqui, mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal da Univates, a partir do 12h15. Obrigado pela sua companhia e boa noite.